Olá, como vai você? Sejam todos muito bem-vindos. O consultório começa agora e eu sempre estou com o coração transbordando de alegria e gratidão por me encontrar com você. Nós estamos nesse tempo de começo de ano e agradecidos demais pela oportunidade que Deus nos dá de trilharmos aí mais um trecho no caminho, na jornada da vida. Eu espero que você, se está de férias, curta bem as suas férias com sua família, onde você estiver, alguns viajando, outros em casa mesmo, curtindo o seu cantinho com os que são seus, ou muitas vezes também curtindo até aquele tempinho só. Tem valor em curtir também a solidão, aquilo que a gente chama, na verdade, de solitude. Tem um ganho importante quando nós separamos um tempo para ficar com a gente, para ouvir a gente, para perceber a gente, para conhecer de nós mesmos aquilo que no dia a dia, por tanto barulho, por tanto trabalho, por tanta correria, a gente não dá conta. De tantas vozes na cabeça, às vezes precisa silenciar para escutar o que realmente está se passando, o que realmente está sentindo, o que realmente quer dizer, organizar, se reorganizar. E eu desejo que você aproveite o tempo que for possível para isso. Você terá muitos ganhos e, especialmente, se você buscar para esse tempo a luz do Espírito Santo. A graça de Deus nos envolve para que nós tenhamos muita ciência de nós mesmos, do que nós estamos escolhendo, do que nós estamos fazendo, de qual caminho estamos percorrendo e que seja um caminho guiado por Deus. Hoje eu quero falar com você sobre um tema que é muito comum e chega muito para mim, pedido de ajuda, especialmente porque um público maior aqui são de as mulheres que confiam que alguma coisa pode ser feita para mudar o seu relacionamento. Você bem sabe, casamento, relacionamentos são aquelas questões da vida muito importantes, mas que também responsáveis por muitas dificuldades, muitos relacionamentos difíceis. E as mulheres, em especial, fazem muito, mas muito esforço para manter uma relação quando elas estão determinadas a isto. E nisto tem um grande valor. Mas é preciso também considerarmos que não somente as mulheres sofrem, obviamente, os homens sofrem em relacionamentos. Isso é preciso ser dito para que não haja nenhuma confusão com relação ao gênero e o sofrimento e a dor. No entanto, eu devo dizer que maiormente são as mulheres quem nos buscam pedindo auxílio. E hoje eu quero falar de mulheres que são maltratadas no relacionamento, maltratadas no casamento. E aí eu recorro a quem eu considero ser uma voz muito especial e eu chamo de voz profética. Vou tratar com você a partir de alguns textos, tanto bíblicos quanto também de conteúdos que eu considero muito, mas muito especiais também no entendimento da nossa prática cotidiana da vida. Eu estou me referindo nesse momento a alguns conselhos de Ellen White. Você sabe, me acompanha e sabe bem quanto valor dou a estes conselhos, a estas orientações, a estas instruções, porque são muito pertinentes ao nosso dia a dia. E, certa vez, uma mulher escreveu dizendo do seu sofrimento, de como ela se sentia no casamento e, tratando do assunto, algo muito especial lhe foi dito. E eu quero compartilhar com você. Lembrando, porém, algo que cabe para os solteiros, cabe para os que estão ainda trabalhando a possibilidade de entrar no relacionamento mais sério e casamento. Veja só esse texto inicial que eu compartilho com você. Ela vai dizer assim, Satanás está ativamente empenhado em influenciar pessoas completamente diferentes, desencontradas, completamente desencontradas. Modo de pensar, a visão de mundo, as expectativas, os sonhos, a fé, completamente desencontrados. A se ligarem em seus interesses. Ele exulta, ele quem? Satanás exulta, se alegra, celebra, festeja
este envolvimento de pessoas completamente desencontradas. Por quê? Porque assim ele pode trazer mais miséria e desespero, infortúnio à família humana do que exercendo sua habilidade em qualquer outro sentido. Ou seja, isso está no livro Testemunho, volume 2, página 248. O que é dito aqui? Satanás tem como projeto, como plano, unir pessoas completamente desencontradas. Claro, diferentes uns dos outros nós somos, e que bom que somos diferentes, mas completamente desencontradas. Repito, visão de mundo, expectativas, modo de enxergar a vida, suas questões e busca por resoluções, meios, maneiras, fé completamente desencontradas. Forma de lidar com a vida completamente diferente. Unem-se em casamento. O resultado disso, desgaste, sofrimento, cansaço, dor, aflição, angústia. Vai faltar tempo de construir a família, vai faltar tempo de buscar construir família sobre pilares certos, pilares seguros. Estarão sempre em contenda, em dificuldade. Não experimentarão a paz, não experimentarão conserto, ajustes, bondade, gentileza, perdão, misericórdia, compaixão, amor, porque estarão o tempo inteiro desgastando-se para ajuntar aquilo que nós podemos considerar água e óleo, que por sua vez não se misturam. Então, Satanás se alegra em relacionamentos que são completamente contrários à construção de uma família sob bases seguras, como acabei de dizer. Filhos criados com pessoas, seus pais, de maneira a não ter segurança neles, não tem paz em casa, não tem orientação segura, não tem princípios e valores concertados inicialmente com os seus pais e a partir dos seus pais. Os seus pais vivem em contenda, críticas, brigas, violência. Os filhos assistem. Qual é o resultado disto? Uma família completamente desfavorável ao bem-estar emocional, ao crescimento espiritual, nem se fala. O que resta de Deus numa família com tantos desencontros? O que resta de Deus se as pessoas ali não se dão a perceber a conversão, a mudança, a transformação? Volto a dizer, usar palavras que não podem faltar em família: amor, gentileza, educação, respeito. E você deve estar lembrando aí de outros fatores que podem ser agregados aqui, como quem fortalece o bem-estar em família. Mas respeito, gentileza, amor, é dizer tudo sobre o que muitas vezes falta em muitas famílias, causando muito sofrimento, muitos danos, em todos os sentidos. Aí, uma mulher, certa vez, escreveu para Ellen White contando do que ela estava passando, do que ela estava vivendo com o seu marido, e já estava àquela altura separada do seu marido. E aqui é preciso dizer que separação, divórcio, não está no plano original de Deus. É preciso deixar muito claro que é da vontade de Deus que um casamento permaneça, que um casamento seja sustentado de maneira tal que as pessoas envolvidas, a família, esteja segura de que o casamento é algo sério, permanente, segundo o propósito de Deus, deve seguir para a eternidade. Ninguém aqui vai duvidar do quão sagrado é um voto matrimonial. Ninguém aqui vai questionar que casamento está no princípio, como bem dissera Jesus, quando conversava com os discípulos e sendo ainda ali provocado por fariseus, que eram conhecedores da lei, mas completamente
distorcida a verdade, eles insistiam em práticas que não correspondiam ao plano, à vontade, ao princípio eterno. À vontade de Deus e ao princípio eterno. Aí, Jesus Cristo vai dizer a eles assim: não foi assim. Divórcio não existia lá no princípio. Não foi assim lá no começo de todas as coisas. Deus fez homem e mulher e os dois foram unidos de tal maneira que ninguém deve separá-los. Mas, por causa da dureza do coração de vocês, é que foi permitido o divórcio nos tempos de Moisés. Quando o pecado levanta-se com sua malignidade, o coração humano se endurece e um resultado direto da dureza do coração humano, do pecado que endurece o coração humano, do entendimento que se tinha antes é distorcido e agora a maldade distorce a natureza humana e então o divórcio passou a ser até uma necessidade por causa da dureza do coração de vocês. Se o coração não fosse duro, se o coração fosse, porém, maleável, moldável pela palavra e pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus, nós não veríamos casamentos desfeitos por violência, ou poderíamos dizer violências, nós não veríamos famílias sem norte, filhos sem a presença, o cuidado, o carinho e o amor dos seus pais em família. Mas por que há isto? Por causa da dureza do coração humano, que insiste no erro, que insiste no pecado, que insiste no mal, na violência. Então, por causa disso, o divórcio. Fosse diferente, não haveria divórcio. Fosse diferente o coração, fosse entregue a Deus o coração, fosse o coração obediente e especialmente tomado da graça de Deus, homem e mulher estariam juntos, mantendo o voto que fizeram a Deus, com testemunhas inclusive, de que estariam juntos para sempre. Mas por causa da maldade, por causa do pecado que causa toda espécie de maldade, violência, inclusive, ou volto a dizer, violências, abusos, infortúnios, que tantas vezes criam raízes dentro de casa. E aí, uma mulher escreveu pedindo orientação a respeito. E eu quero compartilhar com você. Veja o que foi dito a uma mulher que sofria maus tratos com seu marido. Recebi sua carta. Naquela época, um modo de se corresponder era por carta. E minha resposta é: não aconselho o seu retorno a ele. Inclusive, ela usa uma inicial, aliás, quando o livro foi publicado, não expuseram o nome das pessoas envolvidas, todas elas. Então, ela diz: eu não aconselho o seu retorno a D, era a letra inicial do nome do marido daquela mulher que escreveu, a Ellen White. Eu não aconselho, a menos que veja nele decidida mudança. Eu não aconselho que você volte a este homem, a não ser que veja nele decidida mudança. Não é palavra, é decidida mudança. O Senhor não se agrada das ideias que ele alimenta a respeito do que é uma esposa. Há homens que não se dão conta do que significa uma esposa, como também há mulheres que não compreendem o que significa um esposo, o seu marido. Se ele, voltando à resposta dada àquela mulher que estava já separada por causa dos maus tratos que ela sofria, Ellen White diz para ela não retornar a menos que veja nele decidido esforço.
e decidida mudança. Se ele ainda mantém suas opiniões anteriores, o futuro não será melhor para você do que foi o passado. Ele não sabe como tratar uma esposa. Ela continua dizendo que fica muito triste em ter que dizer isso. Tenho pena, naturalmente, por ele, mas não posso aconselhar você a voltar com ele, indo contra aquilo que você já viveu. Falo a você com a mesma seriedade com que falei a ele. Não fala somente a um, fala também ao outro. Seria perigoso colocar-se outra vez debaixo da sua ditadura. Eu esperava que ele mudasse. Nós esperamos que as pessoas mudem. As pessoas podem mudar, as pessoas devem mudar, mas quando digo podem mudar, é porque nós temos competência, quando decidimos, de empreender mudanças na vida, a respeito de nós mesmos. Nossa forma de ser, ela é moldada, especialmente a partir de uma mudança do nosso pensamento, uma mudança das nossas crenças, especialmente quando são firmadas pelo Espírito Santo. Mas quando pelo menos se dá ouvidos a uma ética de convivência, ao respeito, à gentileza, à educação, as relações seriam muito, mas muito melhores. Então, a orientação àquela mulher, gente, veja, isso é dito do século passado. Nunca foi algo só de agora, moderno, proteger a mulher de sofrer nas mãos de qualquer um tirano. Nunca foi de agora, pós-moderno, que homens sejam respeitados. Não, isso é bíblico. Isso é a noção mais bíblica que se pode ter a respeito do outro. Não há de se admitir relacionamentos onde um anula o que é o outro ou quem é o outro. Não é possível que nós falemos em nome de Jesus, que nós falemos do Evangelho, não é possível que falemos do Espírito Santo quando damos descrédito ao valor de cada indivíduo. E num casamento, ainda que o casamento seja a união de duas pessoas, não se perde a individualidade delas e cada uma delas tem o valor que Cristo Jesus deu na cruz por cada um. Não é possível admitir que num relacionamento conjugal ou de qualquer espécie, mas o conjugal, esconda violência e nós simplesmente invoquemos o Evangelho para dizer que o Evangelho obriga a que pessoas permaneçam em relações violentas, desconsiderando que Jesus Cristo, na cruz, ele não morreu por uma instituição, ele morreu por pessoas, indivíduos, homens e mulheres, meninos e meninas, velhinhos e velhinhas, não importa. Cada indivíduo foi alvo do amor de Jesus Cristo na cruz. É inadmissível que os cristãos não consigam fazer essa distinção. Não há nenhum argumento que sustente que nós colaboremos ou que nós reforcemos ou que digamos qualquer coisa que obrigue alguém a permanecer num relacionamento em que se faz sobre este alguém ditadura, agressão, violência. Não é possível. Então, você já me ouviu falar, os que não são, dos que professam a mesma fé que eu, mas já ouviram dizer que nós cremos que há um testemunho, uma voz profética por meio de Ellen White
E ela tem escritos, livros diversos. Aliás, ela é a autora seminal mais divulgada, mais traduzida no mundo. E os seus escritos do século passado já trazia ali, na inspiração tida, na compreensão do verdadeiro evangelho, na instrução do Espírito Santo lhe dando sabedoria. Algo que está patente aos olhos de qualquer um que tenha um coração de boa vontade. Ela orienta aquela mulher: se o seu marido não entende o que seja uma mulher, uma esposa, se ainda mantém suas ideias perigosas e se lhe mantém debaixo da sua ditadura, não volte para ele. Não volte para ele. E aí eu vou compartilhar com você um outro texto, que esse aqui eu peço a sua total atenção e você vai verificar que é a pura realidade. Como dizem, né? O suco da realidade, puro suco da realidade. Você possivelmente identifique alguém, ou de ouvir falar, ou de próximo de você, ou seja o seu caso, do que acontece em muitas situações de manutenção de uma violência sistemática num relacionamento tão próximo quanto o relacionamento marido e mulher. Vem cá, fica aqui pertinho de mim que eu quero compartilhar com você, ó. Era agora sobre o caso de uma esposa atormentada, depressiva, em pânico como resultado do relacionamento dela com um homem que tem características muito específicas. Veja só. Ela estava casada com um homem mais novo, ele era estúpido, agressivo e não comungava da mesma fé. Estúpido, agressivo e não comungava da mesma fé. Ainda que eu deva lembrar para você que há pessoas que comungam, entre aspas, da mesma fé, mas ainda assim são estúpidas, agressivas, violentas. Sim, há pessoas que frequentam igreja, têm nome de crente, até cara de crente, tem jeito de crente lá fora, mas dentro de casa só Deus sabe. Então, Ellen White, certa vez, recebeu a seguinte direção para ser dada àquela mulher. Essa mulher é amada por Deus, mas é mantida em servil cativeiro, temendo, tremendo, entristecida, duvidando, muito nervosa. Agora, esta irmã não deve sentir que deva render a sua vontade a este homem. E o texto original, inclusive, o chama de herege, que tem menos anos sobre a sua cabeça do que ela mesma. Ele era um homem mais novo que a sua esposa. Isso não é um problema, desde que, sendo mais novo ou mais velho, haja respeito, haja amor, haja o Espírito de Deus. A questão é, este homem era mais jovem, mas isso não era o motivo para ele ser quem era com a sua mulher. Fato é que ele era estúpido, agressivo e ainda não comungava da mesma fé. Deve lembrar, você, querida irmã, deve lembrar que o seu casamento não destrói a individualidade. Você pode imaginar que esse tema individualidade, respeito à mulher, é alguma coisa de agora. Isso é algo do Evangelho, isso é algo de Jesus Cristo, isso é algo do Senhor Deus desde a criação. Respeito um ao outro. O homem respeita a mulher respeita o homem. Os dois respeitam que cada um tem a sua individualidade. Mas aqui trata-se de um caso, como eu bem disse, encontra muita semelhança com a vida de muitos casamentos hoje. Um que é tirano, ofende o outro, diminui, despreza, humilha, machuca, bate, empurra contra a parede, puxa cabelo, dá soco na cara e você bem sabe, muitas vezes matam. Então ela continua dizendo:
Você deve lembrar que o seu casamento não destrói a individualidade. Deus tem para você reivindicações mais elevadas do que qualquer alegação terrena. Deus tem para você maiores reivindicações do que qualquer argumento terreno. Cristo já lhe comprou pelo seu próprio sangue. Você a Ele pertence. Você falha ao não colocar toda a sua confiança em Deus e você falha ao se sujeitar a ceder às convicções e à consciência para um arrogante, homem tirano, exaltado por Satanás, quando a sua majestade satânica pode se tornar eficaz para intimidar, para lhe fazer tremer, retraindo a alma que por tantas vezes tem sido levada à agitação e o seu sistema nervoso é feito aos pedaços e tem levado você à ruína. Você entendeu? Havia uma mulher num relacionamento com um homem completamente desencontrado de quem ela era, uma mulher cristã. Ele era tirano, agressivo, estúpido. E a visão dada, a orientação daquela mulher é que ela não tinha obrigação de continuar naquela situação, debaixo daquele sofrimento. Ela estava deprimida, ansiosa, seu corpo tremia, ela desfalecia de medo, mas ela se mantinha ali e Deus a orienta, porque é um conselho divino. Todas as vezes que nós nos lembramos que não existe argumento que sustente que uma mulher permaneça num relacionamento onde ela é tratada como uma coisa. O mesmo, obviamente, vai se aplicar a que se uma mulher fizer do seu marido uma coisa, se o ofender, se o machucar, se o ferir, se o matar. Mas eu trato deste assunto já por muito tempo e volto a tratar dele e voltarei tantas outras vezes for necessário, porque me impressiona por demais que muitas pessoas ainda sejam tão agarradas na instituição casamento, ainda que as pessoas nessa instituição estejam ao ponto de serem destruídas e serem levadas à ruína pela ignorância, estupidez e violência. Portanto, é preciso dizer claramente: o plano de Deus é salvar cada uma das vidas envolvidas. E, se necessário for, deverá haver uma separação para que algo pior não se dê e que muitas vezes os cristãos vão dizer: tem que ficar junto, Deus não quer o divórcio. Mas por causa da dureza do coração, tem muita gente que não entende que é preciso salvar uma vida. É preciso salvar uma vida. Daqui a pouquinho eu continuo com você falando sobre isso. Até já. Quero sugerir para você entrar em contato e pedir o guia de estudo Sentimentos, a Ciência do Existir. Vamos falar aqui sobre ansiedade, depressão e quais recursos nós temos disponíveis para lidar com esses desencontros emocionais. O que está acontecendo com você? Está deprimido, deprimida?
O que acontece? Sabe diferenciar se é uma depressão ou se é uma tristeza? Se é uma depressão sazonal ou se é uma depressão crônica? É uma ansiedade que já te acompanha há muitos anos e você nunca parou para cuidar? Não estuda a respeito dela? Não sabe muito como se entender sobre a ansiedade? E os recursos? Tomar medicação, fazer terapia? O que você sabe a respeito? Faz sentido? Não faz sentido? Há outros meios? O que fazer? Entre em contato, peça o seu guia de estudos, Sentimentos, a ciência do existir. Você não vai pagar nada por isso, pode entrar em contato, tem esse QR Code aí no cantinho do seu vídeo, então peça já o seu estudo. Você vai receber em casa, pelo correio, uma revista semelhante a essa. Esse guia de estudo foi preparado pela doutora Rosana Alves, que é doutora PhD, tem 3 PhDs, e ela teve o cuidado, a atenção de separar aqui muita, mas muita dica, aliás, dica não, muita ciência para você saber melhor a respeito de ansiedade, depressão. E uma pergunta inicial: mas será que Deus se importa quando nós estamos doentes emocionalmente? Será? E o que Ele faz por nós? Vamos entender isso e muito mais na revista Sentimentos, a ciência do existir. E isso tem muito a ver com o tema que eu estou compartilhando com hoje: aconselhamento a uma mulher maltratada, aconselhamento a uma mulher que era maltratada no seu casamento, aquilo que certamente encontra eco no coração de muita gente, na experiência de muita gente que está me ouvindo agora. Então, essa revista também pode ajudar você. E veja bem, faço questão, eu vou repetir para você o texto que eu li anteriormente, que foi uma orientação dada a uma mulher em situação de sofrimento conjugal. Por que eu quero repetir esse texto com você? Porque eu quero agora lê-lo corrido, vou deixá-lo inteiro enquanto você me escuta, não vou fazer nenhum comentário enquanto leio. Ok? Isso eu fiz anteriormente, agora eu quero lê-lo na íntegra para você se dar conta da seriedade dele. Vou relembrar que trata-se de o caso de uma mulher que era mais velha que o seu marido, sendo que esse não é o problema. Ela era mais velha que o seu marido, ele mais novo, porém era estúpido, agressivo, não compartilhava da mesma fé, o que tornava tudo ainda muito mais difícil. Mas eu disse a você que há casos de pessoas que até, entre aspas, comungam da mesma fé. No entanto, são pessoas que não têm o coração convertido, não têm bom coração, boas intenções, não respeita a esposa, não respeita o marido, não respeita os filhos, não tem o menor respeito, o menor cuidado. Trata no bico da bota, como dizia o meu pai. Trata com grosseria, violência, ignorância. Tem mulheres, tem filhos sofrendo desesperadamente. Quando escuta o barulho da porta se abrindo, é o pai chegando em casa, é um Deus nos acuda. Coração palpita, tem medo da presença daquele que está chegando. É verdade que há mulheres também que tornam o ambiente horrível. Não estamos aqui para santificar nenhum gênero. Não sou eu quem vai santificar um gênero e demonizar o outro. Há mulheres que são terríveis. E não somos aqui nenhum inocente para dizer, claro que não. Basta ver nos presídios femininos quantas mulheres estão ali porque cometeram violência grave contra marido, contra filhos, contra outros. Mas, hoje, este programa trata especialmente do tema mulheres maltratadas no casamento, em especial porque são as que mais recorrem a nós pedindo ajuda. E sim, pelo menos estatisticamente, o que se sabe é que as mulheres são quem mais sofre violência em casa, violência nos relacionamentos. E sofre uma violência que é da seguinte ordem: ela tem a obrigação de continuar.
e lhe são dados argumentos religiosos para ela continuar sofrendo. Muitas mulheres se submetem a relacionamentos abusivos com discurso religioso de que ela tem a obrigação de ser mártir nesse casamento. Como eu já disse algumas vezes e volto a dizer, como se esperando dar o sangue no meio da canela, mas ela tem que ficar até a morte. Seja honesto, seja honesta, verifique bem a sua crença e você há de perceber que isso é uma realidade. Muitas vezes nós usamos o discurso cristão, aparentemente cristão e bíblico, para levar pessoas a que elas permaneçam em relacionamentos completamente contrários à paz de Cristo. Nós ajudamos a manutenção de famílias que estão debaixo de sangue. E isso não pode ser admitido pelo espírito cristão. Nós vamos trabalhar para manter casais unidos, casamento feliz, casamento saudável, família estruturada. Nós vamos levar o Evangelho, nós vamos apresentar Jesus Cristo, nós vamos buscar o Espírito de Deus, nós vamos instruir, aconselhar, orientar. Nós vamos trabalhar para que um casamento seja funcional. Mas, sobretudo, casamento é para a glória de Deus. Casamento é para ser uma ponte para o conhecimento da graça de Deus. Porque só a graça de Deus para manter duas pessoas tão diferentes, construindo uma família e sendo uma família feliz, isso é um testemunho para a glória de Deus. Casamento existe para a glória de Deus. Quando um casamento não aponta para a glória de Deus, aponta para a glória de Satanás. Isso é muito sério. A quem que nós estamos enganando? Se o seu casamento não é para a glória de Deus, é para a glória de quem? Não tem glória para você, não tem glória para o seu marido, não tem glória para os seus filhos, não tem glória para testemunhar, não tem alegria, não tem prazer, não tem sucesso, não tem prosperidade, não tem amor, não tem carinho, não tem respeito, não tem graça, não tem bondade aí. Se não tem, é glória para quem? Sejamos conscienciosos, sejamos entendidos minimamente do que é para a glória de Deus e do que não é para a glória de Deus. Um casamento coberto de violência, um casamento coberto de tirania, de gritarias, de insultos, de empurrões, puxões de cabelos, de pancadas, de ameaças, de grito, de sufocamento do outro, da individualidade do outro, de ciúmes, de intrigas, desconfianças, mentiras, adultério, humilhações, fazendo gracejo um do outro na frente dos amigos, humilhando, destratando, gritando. Se este é o seu casamento, responda, esse casamento é para a glória de quem? A quem esse casamento está exaltando? A que Deus esse casamento representa? Em nome de quem esse casamento se sustenta? Responde, pensa. Deus criou todas as coisas para a sua glória. Homens e mulheres existem para a glória de Deus. Quando alguém te perguntar sobre o propósito da sua vida, responda: o propósito da minha vida é a glória de Deus. Se alguém te perguntar para que você existe, diga: eu existo para a glória de Deus. O pensamento evolucionista diz que
Nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Esse é o destino, segundo o pensamento evolucionista. Mas o pensamento da fé em Cristo ou em Deus, o Criador, é que eu existo para a glória de Deus. Sim, nascer, crescer, cabe reproduzir e morrer, mas nós que cremos em Deus, não é só isso. Nós existimos desde o nascimento até o último dia de vida e para a eternidade nós existimos para a glória de Deus. Seu casamento existiria por algum outro motivo? Seu casamento é para a glória de Deus? Você está namorando ainda, não casou. Seu namoro deve ser para a glória de Deus. Por que vocês estão namorando? Nós nos amamos. Mas nos amamos em nome de quem? E em nome de quê? E para a glória de quem? Porque nós queremos ser felizes. E por acaso há amor e felicidade fora do propósito de um Deus de amor e de felicidade? Ter filhos. Eu tenho filhos para a glória de Deus. Você pretende ter filhos e filhos para a glória de quem? Para a glória de Deus. Se não é para a glória de Deus, para que então tens filhos? Qual é o sentido? Qual é a lógica de estarmos unidos, de sermos família, de termos filhos? Nós que somos cristãos temos em mente que tudo é para a glória de Deus. Como bem disse o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Que qualquer outra coisa? Qualquer outra coisa, qualquer situação da vida, qualquer direção da vida, qualquer escolha, qualquer direção, qualquer sentimento, qualquer emoção, qualquer pensamento, qualquer coisa para a glória de Deus. Dito isto, entendendo isto, fica muito fácil saber quando nós estamos ou não vivendo para a glória de Deus. Disse aqui, olhando bem no seu olho. Seu casamento, hoje, glorifica a Deus? Seu relacionamento, até você que não casou ainda, você que me escuta agora, o seu namoro ou o seu noivado, a sua pretensão, o seu plano, é para a glória de Deus? Esses xingamentos são para a glória de Deus aí, quando vocês brigam? Esse tratamento de silêncio que vocês fazem um com o outro, dias e dias e dias sem se falar, isso é para a glória de Deus? Um de costas para o outro todo dia? De mau humor, cara feia, os gritos. O que seja, isso é para a glória de Deus? O que os filhos estão assistindo entre vocês, isto é para a glória de Deus? Sejamos coerentes. Nós estamos assistindo guerras após guerras, nós vemos nas TVs e acompanhamos o mundo gritando, querendo paz, querendo paz, querendo paz, mas nós não trabalhamos paz nem dentro da nossa casa. Bom, como eu disse a você, agora eu vou ler aquele texto que eu trouxe inicialmente e eu vou lê-lo por inteiro. Eu quero que você escute estas palavras e elas terão ressonância na realidade de muita gente que me escuta agora, eu sei. E eu acredito. Essa é uma instrução inspirada. Tem luz do Evangelho nestas palavras. Não é um eu acho, é minha opinião, porque você enxerga o Evangelho. Não é possível, não é permitido que nós convivamos com a ideia de que uma pessoa que foi comprada pelo preço de sangue, o sangue de Jesus Cristo na cruz, seja submetida a maus tratos,
de alguém que um dia prometeu, implícita ou explicitamente, ou implícita e explicitamente, a que cuidaria um do outro. Na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, isso é voto. Eu tenho você como precioso para mim. Eu tenho você como preciosa para mim. Você hoje passa aos meus cuidados e sob o cuidado de Deus, eu me proponho a ser mão de Deus sobre você, a ser cuidado de Deus sobre a sua vida. Hoje eu assumo você para ser minha, você para ser meu, e nós seremos um para o outro retrato de Deus na terra. Retrato de Deus para os nossos filhos. Nós vamos errar, nós vamos nos irritar, nós vamos brigar, mas nunca perderemos o respeito e essa briga nunca há de se estender para ofender, machucar, diminuir em 1 milímetro o seu valor diante de Deus. Eu quero olhar para você e lembrar que você é a imagem e semelhança de Deus. Eu quero olhar para você e vou lembrar que você é a imagem e semelhança de Deus. E vou cuidar da imagem e semelhança de Deus. Esse é um voto que eu faço hoje. Esse é o voto que você fez no seu casamento. Esse é o voto que você fez quando se uniu a uma outra pessoa. Ou vocês não fizeram voto nenhum. Ou vocês não fizeram compromisso nenhum. E se o fizeram diante de Deus, olha a seriedade disso. Você está casado com alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Vocês geraram filhos que são a imagem e semelhança de Deus. Uma família carrega a imagem e semelhança de Deus. Então, uma família que carrega a imagem e semelhança de Deus significa dizer que vive o propósito de Deus e vive para a glória de Deus. Ali se vê perdão, já que são pessoas diferentes, não são pessoas perfeitas. São humanos, são frágeis, têm suas dores, suas lutas, suas dificuldades. É certo isso, gente. Claro que ninguém vai pintar daqui, ai, que familhinha mais linda, que casamentinho mais fofo, olha como eles são perfeitinhos. Não, são seres humanos com suas fraquezas. Mas nós não podemos daí deixar a que se crie um ambiente de malignidade. Há famílias onde reina o espírito de Satanás e não o Espírito de Deus. E como nós sabemos? Fica fácil saber quando o Espírito de Satanás reina. Quando há o Espírito Santo, quais são os frutos do Espírito? Paz. Se não tem paz em família, não tem nunca paz nessa família, então não é o Espírito de Deus que reina. Tem amor? Tem longanimidade? Paciência? Mansidão? Domínio próprio, alegria. Tem alegria? Então tem o Espírito Santo. Não tem alegria? Não tem paz? Não tem mansidão? Não tem paciência? Não tem domínio próprio? Não tem cuidado com o outro? Não tem atenção? Não tem. Se não tem, então quem reina é o espírito das trevas. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Ou um espírito ou outro. Não, Darleide, aqui somos nós. Vocês estão sob qual espírito? O espírito de Deus ou o espírito de Satanás? Então, é para nós pensarmos bem, para tomarmos uma direção diferente. O ano está começando e nós podemos agora se quebrar aos pés de Jesus, pedir misericórdia, pedir perdão, chamar a família, se unir em Cristo e recomeçar. Foi bem recente que nós estávamos desejando uns aos outros feliz ano novo. Que feliz será esse ano se houver conversão, se houver mudança, se houver um recomeço genuíno. Não é de faz de conta, é genuíno. Bom,
Eu já disse que ia ler o texto, já faz um tempão e não li com você, né? É o mesmo texto que eu li no primeiro bloco, na primeira parte do nosso programa, e agora eu quero lê-lo sem fazer comentário em todo ele, para você entender a seriedade. Aquela mulher casou com um homem mais velho, não professava a mesma fé, ele era estúpido, agressivo, tirano. Ellen White soube do que estava acontecendo com ela e Deus a instruiu, por meio de visão, a que ela dissesse assim: ela, a mulher em sofrimento, é amada por Deus, mas é mantida em servil cativeiro, temendo, tremendo, entristecida, duvidando. Não deve sentir que deva render a sua vontade a este homem herege, que tem menos anos sobre a sua cabeça que ela mesma. Deve lembrar que seu casamento não destrói a individualidade, Deus tem para ela reivindicações mais elevadas do que qualquer alegação terrena. Cristo já a comprou por seu próprio sangue, ela não lhe pertence. Ela falha ao não colocar toda a confiança em Deus e sujeitar-se a ceder suas convicções e consciência para um arrogante, homem tirano, exaltado por Satanás, quando a sua majestade satânica pode se tornar eficaz para intimidar, provocar o tremor, retraindo a alma que por tantas vezes tem sido agitada, e o seu sistema nervoso é feito aos pedaços e ela é quase levada à ruína. Ellen White apoiou a individualidade no casamento e rejeitou a ideia de um cônjuge abrir mão da sua individualidade, da sua identidade própria, por conta do outro. Esse testemunho foi dado a uma mulher que estava à beira de um colapso nervoso, de um colapso emocional. O Deus em quem cremos, o Deus que conhecemos pela palavra, a palavra, a Bíblia Sagrada, o instrumento que Deus deixou em nossas mãos para conhecê-lo, o instrumento que o próprio Deus deixou favorável a cada um de nós. É abrir a palavra de Deus e encontrar a instrução divina de como homens e mulheres devam conviver sob a paz de Cristo. Cada um tem sua função, cada um tem seu lugar na relação, para que flua numa engrenagem que é sobretudo espiritual, que segundo o plano de Deus é para nos trazer felicidade. Casamento é lugar de ser feliz. Casamento é lugar de viver feliz. O apóstolo Paulo, quando ele trata de casamento aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, ele diz algo que parece que muita gente não leva em conta. Mas costuma repetir: Deus odeia o divórcio, Deus odeia o divórcio. E é verdade, é a palavra. O divórcio causado por violência, que cobre de violência, de humilhação. Mas veja o que ele diz aqui, ó. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 7. Diz assim, quando ele está falando de casamento, estabilidade na família, ele vai orientar os casais. Até que ele vai dizer assim, ó. Deus vos chamou para que tenham paz. Deus vos chamou para que tenham paz. 1 Coríntios capítulo 7, o capítulo inteiro é sobre casamento. Quando um não convive bem com o outro, crédulo com o incrédulo, mantenham-se juntos até que considerem a paz. Deus vos chamou para terem paz. Doutra sorte, nós colheremos infelicidade, infortúnio. Como sabes que o marido salvará a mulher e como sabes a mulher salvará o marido?
Mas o que eu sei é que Deus tem poder para salvar a nós. Eu convido você a buscar mais ao Senhor, a buscar a direção do Espírito Santo, a ter sabedoria de como lidar com as adversidades, a manter-se no altar do Senhor, buscando dele poder para vencermos os embates da vida. Mas nunca se esqueça, Jesus Cristo na cruz morreu por você. Antes, você a qualquer instituição. Você é precioso aos olhos de Cristo Jesus. Um abraço e até a semana que vem.